Grande Brasil Yatra aqui. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Nitai Gaura Premanande Hari Hari Bo. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Deva, tira um pouco do grave, só o grave. Haribol, 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 Hare Krishna. Lembro do Srimad Bhagavad Gita como ele é, por Srila Prabhupada, verso 20, capítulo 12, serviço devocional. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yetu Dharmamritam Idam. Yetu Dharmamritam Idam. Yatoktam Pariyupasate. Shravadana Parama. Bhaktastirtiva me priya. Yetu Dharmamritam Idam. Yatoktam Pariyupasate. Shravadana Parama. Bhaktastirtiva me priya. Yetetu Dharmamritam Yetetu Dharmamritam Idam. Yatoktam Pariyupasyate. Yatoktam Pariyupasate. Shradadhanma Matparama. Shradadhanam Parama. Bhaktate Jiva Mi Priya. Bhaktastirtiva me priya. Yetu Dharmamritam Idam. Yetu Dharmamritam Idam. Yatoktam Pariyupasate. Yatoktam Pariyupasate. Shradadhanam Paramam. Shradadhanam Parama. Bhaktastirtiva me priya. Bhaktastirtiva me priya. Yetu Dharmamritam Idam. Yetu Dharmamritam Idam. Yatoktam Pariyupasate. Yatoktam Pariyupasate. Shradadhanam Matparama. Shradadhanam Parama. Bhaktastirtiva me priya. Bhaktastirtiva me priya. Yetu Dharmamritam Idam. Yetu Dharmamritam Idam. Yatoktam Pariyupasate. Yatoktam Pariyupasate. Shradadhanam Parama. Shradadhanam Parama. Bhaktastirtiva
Bhaktaste ativa me priya. Ketu dharmamritam idam. Yatokam parupasate. Shradhana matarama. Bhaktaste tiva me priya. Yetu dharmamritam idam. Yatokam parupasate. Shradhana matarama. Bhaktaste tiva me priya. Vamos repetir palavras por palavra. Aqueles que tu, mas, dharma, da religião, amritam, néctar, idam, este, yata, como, uktam, dito, parupasate, ocupam-se completamente. Shradhana, com fé. Matparama, aceitando-me, o Senhor Supremo, como tudo. Bhakta, devotos, e eles, ativa, muitíssimo, me, a mim, priya, queridos. Nós vamos repetir: aqueles que seguem este caminho imperecível, do serviço devocional, e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos a mim. Repetindo, aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos a mim. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Neste capítulo, do verso 2 até o final, de Maya Veshya Manodyaman, fixando a mente em mim, até Yetu Dharma Mritam Idam, esta religião, a ocupação eterna, o Senhor Supremo explicou os processos do serviço transcendental mediante os quais alguém se aproxima dele. Tais processos são muito queridos ao Senhor e ele aceita o devoto que se ocupa neles. Arjuna questionou quem é melhor, quem é o melhor, aquele que se ocupa no caminho do Brahman impessoal ou aquele que se ocupa no serviço devocional, do serviço pessoal à Suprema Personalidade de Deus. E o Senhor lhe respondeu tão explicitamente que não resta dúvida de que o serviço devocional à personalidade de Deus é o melhor de todos os processos de percepção espiritual. Em outras palavras, neste capítulo define-se que através de boa associação, a pessoa desenvolve apego ao serviço devocional puro e desse modo aceita um mestre espiritual genuíno e através dele começa a ouvir, cantar e observar os princípios reguladores existentes no serviço devocional com fé, apego e devoção. E assim se ocupa no transcendental serviço
ao Senhor. Este capítulo recomenda este caminho, portanto, não há dúvida de que o serviço devocional é o único caminho absoluto através do qual se obtém a autorrealização e a suprema personalidade de Deus. A concepção impessoal acerca da suprema verdade absoluta, como se descreve neste capítulo, só é recomendada enquanto a pessoa não se rende à autorrealização. Em outras palavras, se alguém não tem oportunidade de se associar com um devoto puro, a concepção impessoal pode ser benéfica. Na concepção impessoal sobre a verdade absoluta, a pessoa trabalha sem resultado fruitivo, medita e cultiva conhecimento para compreender o espírito e a matéria. Isto é necessário para quem não está em associação com um devoto puro. Felizmente, se alguém desenvolve diretamente o desejo de se ocupar em consciência de Krishna, praticando o serviço devocional puro, não lhe é necessário se submeter a melhoramentos graduais na percepção espiritual. O serviço devocional, conforme descrito nos 6 capítulos intermediários do Bhagavad Gita, é mais apropriado. Ninguém precisa se preocupar com os artigos necessários à sobrevivência, porque pela graça do Senhor, tudo se efetua automaticamente. Este ponto encerra-se os significados do Bhaktivedanta do serviço do 12º capítulo do Srimad Bhagavad Gita, que trata do serviço devocional. Jnana Timirandasya Jnanjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tajam Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyam Manubhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadapmahyam Dadati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Upesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Yetu Dharma Mritam Idam Yatuktam Paripasate Shadadana Parama Bhaktasti Atiprame Priya. Aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, fazendo de mim a meta suprema, são muitíssimo queridos a mim. Então, aqui nós estamos ouvindo Krishna, a própria Suprema Personalidade de Deus, cantando as glórias do serviço devocional. Dharma Amritam, esse processo é nectário, néctar da ocupação espontânea por prazer de Deus. Quem entende isso, quem faz isso, está seguindo o caminho mais seguro, mais curto e mais direto. Krishna explicando o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele é falado para o ser humano entender que é possível, por incrível que pareça, o ser humano, a sociedade humana, ser feliz, próspera, bem-sucedida de verdade e pacífica. Tudo isso o homem quer, né? O ser humano quer ser feliz, o ser humano quer ter paz, e o ser humano quer avançar nas conquistas do desenvolvimento material. As conquistas do desenvolvimento material. Isso é tudo que o ser humano quer, um avanço
científico, intelectual, educacional, todos os campos da ciência. O ser humano quer avançar, e deve querer mesmo, quer viver em paz, conquistar a paz, e quer ser feliz. Essa é a meta que impulsiona a humanidade. A humanidade vive em busca disso, mas Krishna deu a fórmula disso. Krishna explicou tudo. E Krishna foi tão claro que ele falou, ó, tentem entender que atividades do modo da bondade são as melhores atividades para si mesmo e para os outros. Caridade. Executar a caridade. Essas atividades sacrificatórias para o bem-estar de todos são chamadas de karma kanda, processo de karma kanda. Depois, se você for piedoso, se situar na bondade, se você for bom para outrem, para os outros, e evitar fazer o mal, não fazer nada com que seu irmão tropece, se você for normal assim, naturalmente você vai tender a especular filosoficamente, a buscar através de conhecimento me entender. O caminho de Karma Kanda naturalmente leva a Jnana Kanda. Naturalmente, são passos. Alguém é piedoso, por ser piedoso, ele tem a graça de Krishna no coração e recebe uma iluminação interna da super-alma, uma inspiração de desenvolver conhecimento sobre a verdade absoluta, procurar conhecer Deus. Certo? E se alguém persevera nesse caminho, aqui estamos falando, o Prabhupada citou aqui, não é qualquer coisa, buscar conhecimento. Buscar conhecimento é algo que toma tempo, exige introspecção, exige determinação. Por isso, quem cultiva conhecimento de verdade não tem sequer problemas para seguir princípios, regras, regulações, porque ele está completamente pacífico, porque atua na bondade antes. Chegou nessa plataforma de buscar a compreensão da verdade absoluta através da introspecção filosófica, estudo dos Vedas, cultivo de conhecimento, especulação filosófica. E Krishna fala que são os degraus. É natural isso. Primeiro, você é piedoso, de verdade. Não estamos falando aqui de piedade sentimental. Estamos falando de quem executa realmente atividades de karma, mas do jeito que as escrituras prescrevem. Então, karma kanda leva a Jnana Kanda. Jnana Kanda, se for muito bem trilhado esse caminho, buscado essa compreensão de Deus através da especulação filosófica, o especulador, o buscador, a pessoa de mentalidade filosófica, naturalmente vai descobrir as particularidades dessa pessoa suprema. Começa descobrindo que Krishna está dentro de tudo e dentro do coração de todos. Começa descobrindo uma porção plenária, localizada de Deus, da verdade absoluta. E se ele for mais adiante, ele vai acabar compreendendo que existe uma pessoa original que é a origem dessas emanações todas, dessas
porções plenárias todas, dessas manifestações todas. Então ele conhece, ele entende que eu devo me dedicar agora ao Upasana Kanda, à adoração, a adorar Krishna. Só que seria o começo de Bhakti. Aqui estamos falando de Bhakti Yoga, serviço devocional. Esse é o começo. Tanto é que as escrituras explicam que se um yogi for capaz, por ser muito determinado e muito sincero, de encontrar a super-alma no coração, e ele não se render à super-alma, não começar a adorar a super-alma, não começar a servir a super-alma, não começar a meditar na forma pessoal da super-alma que ele está vendo, ele cai. Ele cai. Mesmo tendo encontrado o Krishna no coração, ele cai de novo. O yogi. Então, quando se fala aqui Yetu Dharma Amritam Midam Yaktoktam Paripasate, isso aqui é muito sério. Aqueles que seguem esse caminho imperecível do serviço devocional, o serviço devocional é Bhakti Yoga, é para quem já entendeu que Deus é a pessoa suprema. Senão ele não vai servir, senão ele não vai se dedicar, senão ele não vai tentar desenvolver uma relação amorosa com ela. Já entendeu. Porque ele se entende, porque ele entende isso, ele aceita isso. Ele se ocupa em serviço devocional para dar prazer para essa pessoa suprema com toda a fé. Ele não tem mais fé na energia ilusória de Krishna, em Maya. Ele tem fé só na pessoa suprema. Ele não tem esperança na energia ilusória, porque ele já sabe que isso aí é ilusório, é Maya. Ele tem esperança na energia interna de Krishna. A energia interna de Krishna é o serviço devocional manifestado, é Bhakti Yoga, é Bhakti Kanda. Então esse é o caminho último, perfeito. Por isso que Krishna está falando, aqueles que seguem este caminho imperecível do serviço devocional e que se ocupam com plena fé, não tendo outro objetivo, outra meta, a não ser ele, fazendo de mim a meta suprema. Não só já estão com Krishna, não só já estão obtendo Krishna, obter completamente, é só uma questão de tempo, na hora da morte, na hora de deixar esse presente corpo. Bem como são muito queridos por Krishna. Bhaktaste ativa me priya. Das Krishna fala que ninguém é mais querido por mim do que essas almas. Ninguém. Essas almas que superaram todas as plataformas. Bondade, ele já foi, mas já entendeu que isso não resolve. Especulação filosófica, ele já entendeu o aspecto impessoal de Deus, mas ele já viu que isso aí não basta. Essa coisa de ficar só, Deus é amor, Deus é luz, Deus, ou até mais grosseiramente, Deus é a natureza, esse panteísmo, tudo isso são facetas do impersonalismo. Mas quem vai adiante, ele supera essa fase. Agora, Prabhupada está deixando claro aqui, para quem nunca teve a chance de se associar com um devoto puro, para quem nunca ouviu de um devoto a verdade, o que é Bhakti Kanda, o que é Bhakti Yoga, para ele é válido. Por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita que é bom ser piedoso, é bom buscar conhecimento transcendental, estudar as Escrituras. O Prabhupada falou aqui, para quem não teve contato com o devoto puro ainda, essa ocupação. Em outras palavras, se alguém não tem oportunidade de se associar com um devoto puro, a concepção impessoal pode ser benéfica. Então tudo tem seu valor. Mas aqui nós estamos falando, estamos demonstrando por que o serviço devocional é superior e por que quem executa é tão querido por Krishna. Porque é a plataforma última, o entendimento último. Então, numa sociedade de ímpios, numa sociedade de pessoas desprovidas de bondade, caridade, bondade, é ótimo.
Mas ela tem que ir um pouco além, ela tem que ser inquisitiva, buscar a verdade. Então, acima de ser piedoso, é melhor começar o processo de transcendência. Ser um especulador filosófico, buscar a compreensão da verdade absoluta através dos estudos dos Vedas, estudos dos Upanishads. É bom isso. Agora, ele não pode parar aí. Ele tem que alcançar a compreensão da adoração. Mas para se adorar tem que ter um objeto que seja adorado. Vai adorar o vazio? Tem que adorar. Então tem que achar a pessoa suprema que deve ser adorada. O yoga encontra só parcialmente ele no coração. Mas o Bhakti Yoga encontra quem é a origem desse que está situado no coração de todos parcialmente, da super-alma. Ele encontra Krishna, a suprema personalidade de Deus. E aí ele não pode mais fazer outra coisa que não seja se dedicar em satisfazer, em adorar essa pessoa suprema. Por isso que Krishna fala. Tudo isso é uma escadinha. Se entender que a alma é o conhecimento confidencial. Se entender que tem uma alma suprema é o conhecimento confidencial. Conhecer essa alma suprema é o conhecimento mais confidencial. E mais confidencial ainda é desenvolver uma relação amorosa com essa pessoa suprema. Porque tudo isso é entendido para quem está no caminho certo, pela bênção do devoto puro, pela bênção de Krishna, pela inspiração de Krishna no coração, que é a iluminação que ele dá. O quê? Que nós somos servos amorosos de Krishna, nós temos amor por Deus no coração, mas nós temos que fazer com que esse amor desabroche. Mas a única maneira desse amor desabrochar, até no mundo material a gente ouve isso, né? Amor é convivência. E é mesmo. E é mesmo. Nós vamos amar a pessoa suprema se nós convivermos com ela. Por isso que os Vaishnavas, eles desenvolvem essa convivência de maneira pessoal. A pessoa suprema, né? Troca de idade, veste, serve, dá banho, tá? Porque esse relacionamento é pessoal. Com essa convivência, o amor vai cada vez se tornando cada vez mais sólido, cada vez mais forte. O laço de relação amorosa entre o servo pessoal de Krishna, vendo Krishna como a pessoa suprema, quanto mais existe convivência, mais existe apego, mais se desenvolve apego. Por isso que os devotos puros dão Krishna, porque eles vivem com Krishna, eles têm Krishna. Por isso que quem tem a boa fortuna de se associar com um devoto puro, não precisa mais se preocupar com caridade, com especulação filosófica, com estudo das escrituras para encontrar a pessoa suprema. Não, se preocupam com adoração. Só que a adoração prática, isso é Bhakti Yoga. Então, Krishna fala no Bhagavad Gita, o capítulo 9, o conhecimento mais confidencial, né? No verso 22, Krishna fala que quando alguém atinge esse nível de compreensão, chega nesse estado de consciência, ou seja, alguém que entendeu que Deus é a pessoa suprema, portanto se relaciona com Deus, adorando com devoção, com apego, essa pessoa suprema. Krishna fala, mas para aqueles que me adoram com devoção e meditam na minha forma pessoal, estou acabando de falar, tem um relacionamento pessoal, senão não adianta. E meditam na minha forma pessoal, transcendental,
para eles. Isso aqui é muito sério. O serviço devocional, conforme é descrito nos 6 capítulos intermediários do Bhagavad Gita, é mais apropriado. Ninguém precisa se preocupar com os artigos necessários à sobrevivência, porque pela graça do Senhor tudo se efetua automaticamente. Ananias Chintayan Toman Dhyana Parupashate Teshanitya Yuktanan Yogakshaman Vahamiyahan. Capítulo 9, o conhecimento mais confidencial, que há de mais secreto, Krishna revelando para aqueles que me adoram com devoção, meditando na minha forma transcendental. Para eles eu trago tudo que lhes falta e preservo tudo que eles têm. Não precisa mais ter preocupação com nada. Quem entendeu isso aí, quem executa Bhakti Yoga. Mas a gente precisa acreditar, né? Nas palavras de Krishna. Porque nas palavras dos enganadores, todo mundo acredita. Nas palavras que a energia ilusória põe na boca de um monte de enganador, todo mundo acredita. Todo mundo bota a maior fé. Mas por que nós vamos acreditar na pessoa suprema? Por que não? Porque nós queremos ser iguais aos enganadores, e não como os devotos puros, não como a pessoa suprema. Nós temos apego por desfrutar das coisas que pertencem a Deus, nós temos apego por desfrutar da posição que Deus tem, nós não. Que é o quê? O mais rico, o mais famoso, o mais belo, o mais inteligente, o mais poderoso, o mais renunciado. Isso aí é Deus, Bhagavan. A gente quer para nós, a gente que quer ser o mais rico, o mais famoso, o mais belo, o mais inteligente, o mais poderoso, o mais renunciado, como os yogis querem. Isso também é Maya, ilusão. Isso é Maya. Mas quem é essa pessoa que nós estamos falando? Essa pessoa que falou, quem medita na minha forma pessoal, na minha forma transcendental, quem me adora com devoção, para ele eu trago tudo que ele falta e preservo tudo que ele tem. Não tem mais que lutar arduamente pela vida. Eu não tenho mais que se preocupar com nada. Deus mantém tudo e a todos. Não vai manter o Bhaktas e Ativa Me Priya, aquele que é mais querido por ele? Como? Como não? Então, Prabhupada, para elucidar essas coisas, ele falava, Krishna está mantendo, não um, mas uma manada de elefantes que come até 500 quilos por dia. Não vai manter um ser humano que come no máximo 1 quilo? Não vai manter. Mantém um passarinho que come migalhas. Não vai manter? Como não vai manter? Mas a gente, porque a gente só acredita em Maya, não em Krishna, na energia ilusória, no que é errado, não no que é certo, a gente acha que o que mantém a gente é o nosso salário, o que mantém a gente é o nosso bom emprego, o que mantém a gente são os nossos parentes, é o nosso pai, é a nossa mãe. Não, mas todos são mantidos por Krishna. Krishna é o supremo mantenedor. Se ele não mantiver, ninguém sobrevive. Todos. Quem está mantendo, supostamente, é mantido por Krishna. Se Krishna parar de manter, acabou tudo. Acabou tudo. Então, é essa compreensão que nós devemos ter. E o que revela essa compreensão? A ocupação por prazer de Deus espontaneamente. O serviço devocional. Quem executa serviço devocional, entendendo isso, Krishna cada vez mais se manifesta para ele, dando realização para ele. Está vendo como é assim mesmo? Está vendo como essa é a única maneira certa? Está vendo como qualquer outra coisa é ilusão, não resolve nada? Está vendo? Krishna fala isso, e Krishna faz isso. O Bhagavatam faz isso, o Bhagavad Gita faz isso. O Bhagavatam, logo lá no começo do Bhagavatam, canto 1, verso 7, capítulo 6. Lá no comecinho do Bhagavatam, a gente vê Krishna, o Bhagavatam é falado
o Shukadeva Goswami e os sábios Naimisharanya também falaram, enriqueceram o Bhagavatam. Então, todo mundo é unânime em dizer que Anarto Passamam Saksha, Bhakti-yogam, é serviço devocional, Adoksaji, Lokasya, Jagatovibans, Chakre Sattva Sanhita. Tem uma solução para o sofrimento de todas os seres humanos que são almas condicionadas desse corpo material. Mas a gente não sabe que tem uma solução. Tem uma solução e solução. Não estou falando de paliativos, estou falando de solução. Tem uma solução para todos os nossos problemas, para todas as nossas misérias, para todo o nosso sofrimento. Tem uma solução. Tem uma solução. Esse verso está falando isso. Arto Passamam Saksha Bhakti-yogam Adoksaji. As almas que estão experimentando misérias nesse corpo material, nesse mundo material, que na verdade são misérias supérfluas para ela, porque a alma é Anandamayo Vyasa, a alma ela é feliz por natureza, mas porque ela está identificada com o corpo, ela experimenta, ela tem essa sensação devido aos sentidos de sofrimento, de miséria, de falência, até de morte. Mas ela não morre, ela não adoece, ela não envelhece, ela não tem necessidade nenhuma, isso é fantasmagoria, porque ela está identificada com o corpo. Então, nesse verso aí, as almas que estão nessa condição miserável devido à identificação com esse corpo e ao desejo de desfrutar desse corpo material, podem mitigar todo esse sofrimento de maneira muito eficiente, muito rápida. Bhakti-yogam Adoksaji. Então, as misérias que são supérfluas para a alma, porque a alma, naturalmente, ela já é feliz, é completamente erradicada quando alguém começa a executar serviço devocional com o prazer de Krishna, porque entende que essa é a sua posição constitucional eterna, de vir sobre o Mahaya Krishna Nityadasa. Toda alma é serva eterna de Deus. E se ela não estiver fazendo isso, e estiver fazendo qualquer outra coisa, ela está abandonando a sua posição constitucional, a sua bava original. É a mesma coisa de um peixe, que a bava dele é nadar, ele achar que vai ser feliz fora da água. A alma achar que ela vai ser feliz sem estar servindo a pessoa suprema, é a mesma coisa do peixe achar que vai ser feliz fora da água, fora da sua bava original. Então esse verso fala isso do Bhagavatam, que todas as misérias podem ser mitigadas diretamente, rapidamente, através desse processo unitivo. Unitivo, yoga quer dizer união, favorável, Takakama Pravartana, esse processo que a gente aceita, sou alma, não sou esse corpo, sou servo eterno de Deus, Deus é a pessoa suprema, Krishna, então deixa eu me relacionar amorosamente com Ele, deixa eu viver com o prazer dele, já que o que eu estou ouvindo de todas as fontes autorizadas, todas as escrituras reveladas, é que eu sou isso, um servo eterno de Deus, então deixa eu servir. Lokasya Janatovitans, Chakri Sattva Sanhita. Por que o próprio Krishna, na sua encarnação literária, teve que compilar as escrituras reveladas? Bhagavad Gita, falar Bhagavad Gita, falar Bhagavatam, para todo mundo poder entender. Por que ele fez isso? Porque o próprio Krishna, Srila Vyasadeva, já tinha dado tudo isso que eu falei antes, a explicação de que, olha, ser bom é melhor do que ser tranqueira, ruim. Ser especulador filosófico é melhor do que ser simplesmente caridoso, piedoso. E ser um adorador de Krishna é melhor do que ser um especulador filosófico. Tudo isso aí Vyasadeva já tinha explicado, mas ele estava infeliz. Aí o mestre espiritual dele, Vyasadeva é a encarnação literária de Krishna, chegou para ele, Narada Muni, e falou: você está infeliz porque você falou tudo, mas não falou o essencial, o principal. Então você pega toda essa escritura revelada aí, resume ela, você pega ela, todo esse Brahma Sutra, Vedanta Sutra, resume ela na forma do Bhagavatam e fala só o que interessa.
sabe só o que é só o que interessa? Que nós somos almas espirituais, servos eternos de Krishna, e que, como servos eternos de Krishna, nós só vamos poder ficar livres de todas as misérias materiais se nós estivermos servindo Krishna, senão é impossível. Então, nesse universo cósmico material, nesse mundo material, Lokasya Janato Vidvansa, o maior dos eruditos, que é Srila Vyasadeva, fez um resumo de todo esse conhecimento, explicando que, esse Samhita, esse conhecimento que revela a verdade absoluta, não é conhecido de todo mundo. A massa popular não sabe que essa é a solução para todo o problema. A rendição à pessoa suprema, já que também somos pessoas espirituais, almas espirituais. Então, ele fez um resumo de todo o conhecimento e deu o conhecimento resumido na forma da verdade absoluta, que é a compreensão de que nós somos servos eternos de Deus, nós somos almas iguais a Deus, também Satit Ananda, eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança. Porém, estamos sofrendo porque estamos identificados com esse corpo e não conhecemos o caminho de sair dessa fria. Como sair desse enredamento, dessa ilusão, desse sofrimento? Então ele explicou na forma do Bhagavatam, que foi isso que eu estou citando, que é o que fala que o serviço emocional é tão poderoso, mas tão poderoso, que você mal começa ele, você já começa a ver milagre no seu dia a dia. No seu dia a dia. Milagre, é milagre mesmo. Qual que é o milagre? Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita. Quando você começa a fazer Bhakti Yoga pode ser fazer o que vocês estão fazendo, isso é Bhakti Yoga, ouvindo, pode ser isso, já é Bhakti Yoga. Cantando, principalmente nessa era, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Hare. Os nomes de Deus. Tomando o alimento que foi oferecido para Krishna espiritual, se associando com pessoas que trilham esse caminho e não querem ficar em ilusão, aprendendo com eles como servir, ouvindo do devoto puro, ouvindo dos devotos que falam o que o devoto puro falou, explicam o que o devoto puro explicou, adorando a deidade, adorando Krishna. O serviço devocional é assim, ilimitado. Começou a fazer serviço devocional, a gente já percebe duas coisas milagrosas. A primeira coisa é que você começa a perceber que você está entendendo coisa que você não entendia antes. Você se esforçava para entender e não entendia. Isso é o poder do serviço devocional, Bhakti Yoga. E a segunda, você está conseguindo largar todos os vícios, todos os anartas, toda a sujeira, tudo o que te atrapalhava no avanço do serviço devocional, sem fazer esforço nenhum. Sem fazer esforço nenhum. Então, esse verso do Bhagavatam, que foi isso que eu expliquei, que Vyasadeva resumiu e falou, essa é a única solução, só que o mundo não sabe disso, o serviço devocional. Ao se fazer Bhakti Yoga, Bhakti Kanda, caminho top, fim de linha para a alma condicionada, ocupação máxima. É tão poderoso que você mal começa a fazer, já começa a desenvolver conhecimento, sem causa de desapego do corpo, desapego do mundo, desapego de tudo que prende a gente aqui, nesse mundo material, temporário e miserável. Então esse é o poder de Bhakti Yoga. Mas, da mesma maneira que nós acreditamos piamente em nossas ocupações materiais, nossas carreiras materiais, nossos parentes ricos e aristocráticos, que tudo isso vai ser a nossa única salvação, nós temos que acreditar que não. O serviço devocional é a nossa única salvação, porque a nossa única salvação real é o centro do serviço devocional, que é Krishna. Tem que ser o centro, a meta. Nós temos que buscar a compreensão da verdade absoluta. Então nós temos que desviar nossa fé. Porque fé todo mundo tem. Fé todo mundo tem. Só se deposita ela em coisa errada. Em
erradas, em perspectivas erradas. Mas fé todo mundo tem. Se tirar a fé, para tudo. Todo mundo está fazendo qualquer coisa por causa da fé. Só por causa da fé. Né? Se eu não tiver fé que eu vou me tornar um doutor fulano de tal, eu paro de estudar. Se eu não tiver fé que com uma boa preparação escolástica eu vou ter um bom emprego, eu paro de estudar. Se eu não tiver fé que no final do mês meu patrão vai me pagar, eu não vou trabalhar. E quantas vezes se vai o mês inteiro e não se recebe, ou não? Mas por que vai então? Porque é garantido? Mentira, porque tem fé. Porque tem fé. Não está indo porque, vou receber. Não, pode não receber. Quantos que não ficam sem receber? Mas isso é fé. Só que fé é coisa falível, errada. A gente tem que ter fé no infalível, em Deus. Na coisa certa. Em algo sublime. Não em coisa barata, grosseira, tosca. Não, em algo sublime, que é Deus. A gente tem que ter fé em Deus. Aí, se nós realmente estivermos depositando a nossa fé na pessoa certa, nas pessoas certas, nos representantes da pessoa certa, guru, o mestre espiritual e os seus representantes, os devotos que falam a verdade e querem que todo mundo se dê bem, que todo mundo realmente conquiste a paz, que todo mundo realmente seja progressista, tenha conquistas nessa vida e que todo mundo realmente seja pacífico. Pare de ser louco. O devoto sincero quer que todo mundo seja assim porque Deus quer. Ele criou todo um sistema para o mundo ser assim. Próspero, feliz e pacífico. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada, mas não com Deus, com a gente. Mas não com os devotos, comigo. Porque esse é o recado de Deus, esse é o recado dos Vaishnavas sinceros. Temos que trilhar esse caminho com muita fé. E como já fala famoso Jesus Cristo para os ocidentais, né? A fé remove montanhas. A fé remove montanhas de ilusão. De ilusão. Você para de acreditar e depositar, gastar seu valioso tempo com bobagem, com besteira. E você começa a ganhar tempo associado com o tempo eterno que é Deus, visando a associação com o tempo eterno que é Deus. Então, isso aqui, fazendo de mim a meta suprema e se ocupam com plena fé. Com plena fé. Acabei de falar, Krishna está falando, se você me adorar com fé e devoção, se você meditar na minha forma transcendental, pessoal, pode ficar tranquilo que eu preservo tudo que você tem e trago tudo que lhe falta. Então qual é o problema para nos rendermos a Krishna, sermos servos amorosos de Krishna, nos associarmos como bons filhos do Pai e vivermos uma harmonia, uma família harmoniosa para a satisfação do Pai. O Pai fica feliz com família em desavença? Claro que não. Claro que não. Que pai que fica feliz quando está vendo irmãos brigando, se matando, se engalfinhando? Que pai que fica feliz? Então nós temos que ter essa mentalidade. Somos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos. Somos todos almas espirituais, servos eternos do Pai Supremo de Deus, Krishna. Então qual é o problema para a gente caminhar junto, um ajudando o outro? Um ajudando o outro, com Samekanta Tashreya, um puxando o outro para cima, e não para baixo, como um invejoso tranqueira. Não, puxando para cima. Qual é o problema? Essa deve ser a vida do devoto. Essa é a associação com o devoto. Essa é a associação. E o resultado da associação com o devoto é exatamente isso aqui que o Prabhupada terminou falando aqui
nós, naturalmente, quando temos a boa fortuna de nos associarmos com o devoto puro de Krishna, como tivemos essa boa fortuna de sermos contemporâneos de Srila Prabhupada, termos nos associado com suas instruções, seus significados transcendentais, isso aí fez o quê? A gente dá o primeiro passo com a nossa fé na coisa sublime, no caminho certo, em Deus. Ador Shraddha Tata Sadhu, Shraddha Maparama, com grande fé, Shraddha, Ador Shraddha, a fé Shraddha. Aliás, Krishna fala que quem não tem fé nunca vai sair da ilusão, nunca vai sair da roda do samsara, do ciclo de nascimento e morte, nunca. Por quê? Porque não tem o principal, é ashradi, não é shradi, não tem fé na coisa certa, tem fé na energia ilusória, em Maya, na ilusão. Então a Shraddha Purushada Masasya Barantapa, a própria Mani Vardhantemiti o Sansara Vartmani, qualquer Purusha, qualquer alma que não tem fé no processo que revela a verdade absoluta, no processo que nos coloca em relação amorosa com a verdade absoluta, que é a pessoa suprema, não vai executar o processo. E por não executar o processo, continua preso na roda do samsara. Nunca vai sair desse ciclo de nascimento e morte, vida após vida. Nunca. Então, para aqueles que são desprovidos de fé, o processo é fora de cogitação. Quem vai executar serviço devocional se ele não tem fé? Se ele acredita que o que vai salvar ele é a profissão material dele, a carreira dele, nada, serviço devocional, não, isso é para bobo. Ele pensa assim, como é que ele vai se dedicar? Agora, quem se dedica, alcança o Supremo. Quem não se dedica, alcança a Maya Suprema, a ilusão suprema. Alcança-se. Mrityu Sansara Vartmani, fica apodrecendo na roda do Sansara, no ciclo de nascimento e morte. Apodrecendo ali. Então, a Ador Shraddha Tata Sadhu. O primeiro passo que nós temos que dar, Ador é o primeiro, com a nossa fé, Ador Shraddha Tata Sadhu, é nos associar com devotos, nos associar com quem está entendendo as coisas como elas são, com quem não está em ilusão, com quem sabe onde pisa. Não tem problema que o terreno é minado, não tem problema, ele não pisa em nenhuma bomba, não vai explodir em nenhum momento. Ador Shraddha Tata Sadhu, se associando com os devotos, Sangota Vajanakriya, a gente aprende como é que a gente satisfaz Deus. Porque quem não sabe rezar, xinga Deus, viu? Quem acha que serviço devocional é sua Maya, está indo para o inferno, ofendendo Krishna. Krishna fala o quê? Como assim? Que é isso? Então a gente tem que aprender. Ador Shraddha Tata Sadhu, Sangota Vajanakriya. A gente tem que fazer a nossa fé nos levar para o ponto certo, na associação com devotos. Nos associando com devotos, nós temos que aprender como é que executamos atividades para o prazer de Krishna. Porque os devotos sabem, e não a minha mente maluca sabe. Eu não sei nada. Eu sei satisfazer meu patrão mundano. Isso aí eu sei. E eu faço que nem um cachorrinho assim, ó. Com cuidado, não perco um minuto e tal. Isso aí eu sei muito bem. Os devotos não estão interessados nisso. Eles sabem como satisfazer Krishna, eles ensinam como satisfazer Krishna. Sangota Vajanakriya. Se associando com devotos, a gente aprende a adorar Krishna de verdade, a adorar a forma transcendental de Krishna, conviver num relacionamento amoroso com Krishna. Essa prática, Tato, Narta Nivritisya, essa prática limpa o coração de toda sujeira. Essa prática faz tranqueira virar gente boa, virar cidadão de bem. Diga-me com quem andas que te direi quem tu és. Essa prática, andando com pessoas certas, fazendo o que as pessoas certas fazem, essas práticas, porque são transcendentais, são verdadeiras, o serviço devocional não é uma alegoria, é uma realidade, limpa o coração de todos esses anartas, purifica o meu coração de todos os desejos materiais, que é o que me encarcera nesse mundo, nesse corpo. Me tira do caminho errado.
se eu realmente ouvir e seguir, se eu realmente fizer o que eles fazem. Agora, se eu achar que sei mais que eles, eu continuo na minha loucura, na minha ilusão, na minha pramata e vou continuar me degradando aí, achando que sou um devotaço. Mas, nada livritisya. Tá? Nada livritisya. O primeiro passo foi a associação impulsionada pela fé. Essa associação nos purifica porque aprendemos a como fazer as coisas certas por prazer de Krishna. Essa purificação é tão poderosa que tira dos nossos corações, da nossa mente poluída, toda a sujeira, toda a contaminação. Ao estar trilhando esse caminho, insistindo nele, tatunista, por ficar fixo nesse caminho, começamos a desenvolver apego por isso. Rati, tatunista, rutistata. Sentimos gosto em fazer isso e não trocamos mais isso por mais nada. Não adianta vir com outra ocupação, com outras promessas, que um devoto fixo, ele não cai mais no conto de Maya. Ele não cai mais no conto dos limitados representantes de Maya. Ele não cai mais, ele está seguro. Está seguro. Então, tatanista, rutistata. Quando alguém chega ao ponto, devido a essa associação certa, porque foi levado até lá pela fé, praticando o serviço devocional, limpando o coração, limpando a mente, fortalecendo a inteligência sudia, transcendental, espiritual. A inteligência verdadeira não é a inteligência de adestramento material, não. Inteligência transcendental. Fortalecendo assim, ela se sente tão bem, ruti, gosto nesse caminho, que ela não sai mais dele para nada, está anisca, está fixa. Essa deve ser a nossa meta, com Krishna no centro, buscando Krishna. Daí para frente vem Rati, sentimento sincero, vem Sneha, afeição por Deus, vem Bhava, êxtase na relação amorosa com Deus, Mahabhava, super êxtase na relação amorosa com Deus, até Prema, amor puro por Krishna. Aí acabou o problema, acabou. Alcançou a meta última, os pés de lótus de Krishna. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Se alguém discordar, pode falar, viu? Quem quiser também contra-argumentar, pode falar à vontade. Estamos aqui para isso. Para discutir esses assuntos que os Vedas tratam. Muito obrigado a todos. Voltem sempre. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Fraco, hein? Srila Prabhupada aqui.